Hoje eu gostaria de falar sobre não levarmos a vida tão a sério. A vida, para alguns, ela pode ser um jogo, para outros ela pode ser um teatro, um circo, uma piada de mau gosto, ou até um palco cheio de vantagens. Mas a vida, por mais que ela possa ser todas essas coisas, ela ao mesmo tempo não é tão definida assim. Sabe o que a vida é? Vamos conversar sobre isso. A vida é. A vida é. Não existe um conceito, uma definição, algo para que possamos colocar a vida, encaixá-la dentro de algo. A vida ela é tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ela não é nada. A vida é. O universo é. Tudo é como tem que ser. E por isso não faz sentido levar tudo tão a sério. A sério demais, como se fosse um jogo que você tem sempre que passar para o próximo nível, mais forte, melhor, até chegar no fim da fase, no fim do jogo. E qual é o fim do jogo? Todo mundo termina o mesmo jogo da mesma forma. Uns demoram mais, outros menos, mas o jogo termina igual para todos. Então, não leve a vida tão a sério. A vida, ela é uma coisa que na maior parte do tempo, está simplesmente ali, acontecendo. Está simplesmente sendo. Como os objetos que estão estáticos, parados, os animais na natureza vivendo suas vidas, caçando, matando, reproduzindo, e a gente aqui trabalhando, querendo ganhar dinheiro, querendo viver sonhos. A vida é só um espaço grande e vazio onde tudo acontece. O tempo inteiro, cada coisa pela sua própria perspectiva, pelo seu próprio ponto de vista, mas a vida ela é só um cenário. Ela é só o palco, ela é só o espaço onde tudo acontece. E as leis, as regras, tudo isso foi criado depois. Tudo isso foi criado depois. Certo? Então, não tem necessidade de levar tudo tão a sério. Tem um versículo, eu não lembro agora exatamente a passagem desse versículo e nem como ele diz, com as palavras que estão lá na Bíblia, porém eu sei que tem um versículo em Eclesiastes ou em Provérbios em que Salomão diz: não seja nem demasiadamente justo, nem demasiadamente louco. Por que você destruiria a si mesmo? O que ele está dizendo aqui não é para você ser de um extremo. É justamente o contrário. Ele está dizendo para você ser equilibrado. Não ser justo demais não quer dizer para você errar. Quer dizer para você não buscar uma perfeição, uma santidade, um grau de consciência expandida e evoluída que não existe, pelo menos não para nós, que somos, por mais que tenhamos a racionalidade, sejamos superiores, entre aspas, em relação às outras espécies, a gente ainda é animal. A gente ainda apodrece, a gente fede, a gente morre, a gente vira pó. E a gente não precisa esperar morrer para apodrecer, porque por dentro já somos assim. Temos pensamentos sujos. A pessoa mais santa que existe na Terra, ela luta contra pensamentos ruins, luta contra sentimentos que ela não gostaria de ter, mas ela tem. Porque no final das contas ela é ainda um animal que vai morrer, vai virar pó e vai feder. Então, não tente alcançar uma perfeição que não existe. Ao mesmo tempo, não seja louco demais para se deixar consumir por aquilo que te destrói. Encontre o meio termo, encontre o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? A vida ela tem regras a ser seguidas, ela tem leis estabelecidas. A vida ela requer coisas das quais precisamos lidar e tudo bem. Mas não leve a sério demais, como se no fim houvesse uma recompensa que justificasse isso. Existe, para quem crê, para quem acredita, existe um céu, existe um inferno. Para quem crê e acredita, existe um galardão. Mas
se esvazie um pouco de todos esses conceitos. Se esvazie um pouco de tudo o que vem depois ou do que veio antes. Se faz presente no agora. Olha ao seu redor. Isso é tudo que importa. Não estou dizendo que não existe uma vida após a morte. Estou dizendo que quando essa vida chegar, no momento que ela chegar, as coisas serão outras. Tudo bem que o futuro depende do presente e o presente ele é consequência do passado. Mas é justamente nesse ponto que eu quero entrar. Não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente tente alguma coisa, no fim das contas tudo ainda é vazio. Tudo ainda é relativo demais. Porque o que importa para mim pode não ser importante para outra pessoa e vice-versa. A salvação é pela graça, não depende de mim. As boas obras dependem de mim, eu posso fazer boas obras, não para ser salvo. Porque quem me justifica é Jesus, quem me limpa é o sangue dele, e quem me salva deste mundo é a graça dele. As boas obras são adicionais, são como equipamentos para você lutar melhor ali a sua guerra, mas que elas por si só não resolvem o seu problema. Mas o ponto não é este, o ponto não é, independente da religião ou da crença, se há vida após a morte ou não, a questão é a vida, como ela é agora. As coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa vontade de querer estar no controle de tudo o tempo inteiro, não tem necessidade disso. Sabe? A vida é mais para um circo do que para um jogo sério. Ela é mais um entretenimento, sabe? Uma piada de mau gosto, que tem ali os seus momentos bons de riso, mas a gente ri de nós mesmos. E o que eu quero dizer com isso é, nem tudo que parece valer tão a pena assim, realmente vale. E as coisas mais simples, as coisas que não parecem valer tanta pena, são essas que no fim acabam valendo. Porque no fim das contas, é tudo igual para todos. Eu estava refletindo recentemente, inclusive comentei com alguma pessoa a respeito dessa reflexão, porque a gente tem o costume de metrificar se a vida está valendo a pena ou não, com base no presente e também às vezes no futuro. Só que tanto o presente quanto o futuro são incertos. O presente ainda está acontecendo, o futuro não existe. Então eu não posso usar o presente ou o futuro para metrificar, para dizer se a minha vida foi boa, se ela valeu a pena. Mas existe o passado para isso. E ele sim é a melhor das réguas. Porque, por exemplo, mesmo que você não tenha terminado de ler um livro, você vai julgá-lo se ele é bom ou ruim pela quantidade de páginas que você já leu. Mesmo que você não termine um filme, mesmo que você não assista até o final, você vai julgá-lo se ele é bom ou ruim com base na porcentagem ali, na quantidade de minutos que você já assistiu daquele filme. A mesma coisa com a vida. Se ela está sendo boa, se ela está sendo ruim, se ela está valendo a pena, se ela não está, a régua é o passado. É o que você viveu até aqui. O que você viveu do seu nascimento até agora. O que está daqui para frente são outros 500. Se você olha para o seu passado hoje, se você olha para trás, você consegue medir, metrificar, a sua vida foi boa, mais boa do que ruim, ou o contrário, ela está valendo a pena apesar de tudo? Porque eu lembro de coisas que aconteceram, anos da minha vida, em que na época eu considerava a pior coisa. Era meu pior ano, meu pior dia. E hoje eu sinto falta desses momentos como se fossem a melhor coisa da minha vida, um paraíso perdido. E como isso é possível? Como é possível que um ano da minha vida, que eu considerei o pior na época da minha vida até então, pode hoje, eu olhando para trás, me fazer tanta falta a ponto de eu dizer, esse foi o melhor ano da minha vida. Sabe? O que justifica isso é que a vida ela é uma constante, ela é um movimento constante. Ela não pode ser medida pelo presente, porque o que eu estou vivendo agora, a minha percepção do agora vai mudar depois. Quando eu tiver novas experiências, novos aprendizados, uma nova mentalidade, eu vou olhar para trás e vou ver as coisas de outra forma.
Então, julgar a vida pelo presente e pelo futuro não dá certo. Ela é o que é, e eu só tenho a percepção, só tenho a consciência disso, do que ela realmente está sendo, quando eu já tenho algo, quando eu já tenho algo formado a respeito dela. E esse algo é o que já está selado, é o que não pode mais ser mudado, é o que não pode mais voltar atrás, que é o passado. E o que eu aprendo olhando para o meu passado, o que eu aprendo olhando para tudo ao meu redor, é que coisas que eu levei a sério demais, coisas que eu trabalhei duro para conseguir, coisas que na época foram minhas maiores preocupações, motivos de ansiedade, de angústia, hoje em dia não são nada. São só momentos que passaram. E isso vai acontecer com agora. O presente vai se tornar só momentos que passou. O futuro, quando se tornar presente, vai se tornar um passado e ele será na sua mente só momentos que passaram. O que angustia você hoje, amanhã não vai te angustiar mais. O que te deixa feliz hoje, amanhã pode não te deixar mais feliz. Esse é o ponto. Não é para você esquecer tudo e virar um ímpio, um louco e se destruir. E não é para você tentar alcançar uma perfeição, um grau de justiça que não existe, que não é possível para nós, seres humanos. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. E o que resta de nós é só esforço. O esforço que na maioria das vezes é vazio. Podemos realizar sonhos, mas eles são esquecidos. Podemos conquistar coisas, mas elas perdem o valor. Podemos fazer o bem, fazer o mal, só que amanhã tudo isso será esquecido. Não tem por que levar a vida tão a sério. Ela é só um espaço onde tudo acontece. Tudo é como tem que ser. As coisas simplesmente são. E cabe a nós se adaptar a isso. Não querer adaptar a vida a nós, aos nossos planos, às nossas concepções, não adaptar ela ao que a gente quer que ela seja. Ela não é um material que a gente pode moldar. Por mais que pareça isso, isso é uma ilusão. Na verdade, nós somos os materiais que somos moldados, formados pela vida. É ela que nos molda, que nos forma, não o contrário. É a gente que, com o passar do tempo, vai se tornando uma nova pessoa com base no que a gente vive. E não é o que a gente vive que é modificado, transformado por nós. Então, como Salomão disse, seja em Eclesiastes ou em Provérbios, não seja justo demais, nem louco demais. Não faça nada que destrua a si mesmo. Respira, toma um café que o meu já está frio. E só aceita. Aceita que as coisas são assim, faça a sua parte, mas lembre-se que, por mais que você faça, você não é Deus, você não está no lugar dele, você não tem controle sobre tudo, na maior parte do tempo não vai ter, e está tudo bem. Você é um entre bilhões, entre milhares de outras espécies, em um planeta onde há incontáveis outros, no universo, nas galáxias, se é que não há outros universos, o multiverso. Então, cara, só respira. Para de querer controlar tudo. Aceita que talvez não tenha algo maior. Não é um jogo. A gente criou essa concepção de que a vida é um jogo. A vida só é. Tudo que acontece aqui dentro, termina aqui dentro. É como uma caixa em que você joga água, essa água se espalha, forma ondas, se aquieta, se esvai e a caixa continua ali, pronta para receber novos eventos.